cuidado com isso. É verdade. Antes da gente começar, podem abrir suas Bíblias em Atos capítulo 10, né? Nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Pai, nós nos colocamos na sua presença em nome de Jesus. A sua palavra nos diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali o Senhor está. E nós precisamos e queremos a sua presença no meio de nós, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então, nessa noite, Pai, eu dou lugar ao teu Espírito Santo e peço que o Senhor me use tão somente como um instrumento nas suas mãos para trazer a tua palavra, de forma que os meus irmãos possam compreender, possam mergulhar no profundo, no escondido, naquilo que o seu Espírito Santo quer revelar nesse texto, Pai. Nos ajuda nessa noite a edificar o corpo de Cristo, porque a igreja é do Senhor, nós estamos aqui para servir ao reino que vem do céu. Nós te amamos, Pai. Nós queremos viver os teus princípios, nós queremos nos colocar diante da sua presença, para que a sua palavra cresça e o Senhor seja engrandecido na terra através das nossas vidas. Então, total liberdade ao seu Espírito Santo neste lugar é o que nós damos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Seja bem-vinda. Pessoal, então vamos lá. No texto, de Atos, ainda no capítulo 10, nós paramos a leitura na aula passada no verso 16. E nós vamos dar sequência ao verso 17 em diante, tá? Então diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, aqui, na sequência do texto, nós já vimos na aula passada que houve uma manifestação sobrenatural na vida desses 2 homens, tanto na vida de Cornélio quanto na vida de Pedro. E o que isso mostra para nós? De início, assim, isso mostra que existe algo que somente o corpo de Cristo, os discípulos de Jesus, podem impartir ou entregar, espiritualmente falando. Existe algo na terra que vai se manifestar na vida das pessoas que somente a igreja carrega. Porque se não fosse assim, o anjo mesmo poderia já instruir o Cornélio, não é? Se não tivesse uma forma certa de buscar o Senhor, uma forma que o Senhor idealizou para o seu povo na terra, o Cornélio nem precisaria conversar com o apóstolo Pedro. Ele poderia continuar tendo relacionamento com Deus do jeito que ele achava que estava certo. Ele era um homem temente, ele dava esmolas, ele orava nos horários, ele conhecia até os horários, das orações. Então, ele tinha um relacionamento com Deus.
Mas o que essa passagem mostra e revela para nós, assim, de início, é que nós precisamos nos perguntar: será que o modo como eu me relaciono com Deus é o modo como Deus quer que eu me relacione com Ele? Porque Provérbios, eu lembrei agora, tem um Provérbios que diz assim: todo caminho parece bom aos olhos dos homens, mas há caminho que leva para a morte. Então, muitas vezes, ou muitas pessoas lá fora são pessoas boas, pessoas que buscam a Deus, mas estão buscando a Deus da maneira como elas aprenderam lá na casa delas. Vocês estão entendendo? Então, elas, como nós também, achávamos que estávamos certos. Mas o Senhor tem o seu modo de ser buscado, de ser encontrado. Existe uma ponte, existe um mediador, existe alguém que liga Deus Pai e o homem pecador. Quem que é esse caminho, esse mediador? É Cristo, né? É Jesus. Jesus é o mediador, né? Lembra que ele disse: ninguém vem ao Pai. Não pode falar, não tem problema, nós estamos na aula. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que a gente está meditando, porque a gente tem que entender isso. Quando a gente entende que a forma como Deus estipulou para toda a humanidade de se chegar a Ele como Pai é somente através de Jesus, é aonde entra o papel da igreja. Só a igreja pode dar isso para o mundo, vocês estão entendendo? Eu sempre conheci Deus, desde o meu nascimento. A minha família sempre me levou a ter relacionamento com Deus. Mas eu participava de tradições, de religiosidades. Então, o que eu pensava? Eu pensava que eu estava com Deus. Mas eu não tinha. E por que você não estava com Deus, Amanda? Qual que era o problema nessa história? O problema é que eu não tinha revelação de quem era Jesus na minha vida. Eu conhecia o Jesus, aquele Jesusinho lá da cruz, com aquele sanguinho, sabe? Eu olhava e falava: nossa, coitado desse homem, Jesus. Eu tinha um medo dele, eu passava no corredor e falava: nossa, coitadinho, como que puderam fazer isso com esse homem? Esse era o Jesus que eu conhecia. Mas quando eu tive contato com a igreja do Senhor, foi me revelado quem é Jesus, o meu Salvador. Na verdade, ele não era um coitado ali na cruz. A coitada era eu. Vocês estão entendendo? E aí você começa a ter a revelação, né? Então, o Senhor, eu vejo que o Senhor, ele move céus e terra para se revelar a alguém que está buscando por ele. E não importa onde essa pessoa está. O que importa é que o que Deus vê é o coração. Então, nós precisamos estar prontos para tentar discernir o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Se você tem a visão, mas você não consegue discernir o que é aquilo, qual é a aplicação dessa visão ou dessa voz do Espírito que te guia? Como que você vai ser útil para o corpo de Cristo? Então, Pedro, ele teve a visão ali do lençol, mas ele não tinha discernido, ele não tinha entendido nada. E o que ele fez? Ele foi almoçar? Não, a palavra que a gente leu diz que ele ficou pensando qual seria o significado dessa visão. Que será? Por que será que Deus me mostrou esses animais imundos
para eu matar e comer. O que o Senhor está querendo falar comigo nessa visão? Então, isso tem que trazer para nós uma aplicação prática. As pulgas que Deus coloca atrás da nossa orelha, os sonhos que a gente tem de noite, as revelações, as visões, tudo isso é o Senhor querendo falar com a gente. Mas cabe a nós refletir sobre o que, como e porquê. O que eu tenho que fazer, Senhor? E aí, o que o Espírito faz? Ele meditando ainda, tentando entender, vem o Espírito Santo que estava nele e falou. É isso. Tá? Então, Deus, ele age dessa maneira. E quando ele entende a visão, então ele se coloca a serviço de Cristo. É onde ele fala, sou eu, o que vocês querem, o que precisa ser feito, tá? Então, essa salvação e esse poder de Deus, ele vai se manifestar e ele vai se revelar somente de uma forma aqui na Terra, gente, através da unidade do corpo de Cristo. Jesus Cristo, ele disse lá em João 17, que é a última oração que ele fez ao Pai. Sabe, muitas coisas são importantes na fé e dentro do corpo de Cristo. Muitas coisas são importantes. Mas aquilo que Jesus Cristo orou antes de ir para a cruz, a gente vai entender que é o mais importante. Porque foram as últimas palavras dele antes da morte, certo? Então, o que ele orou lá em João 17 foi essencialmente que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Então, se você viver, se você se esforçar para viver a unidade do corpo de Cristo e a tua unidade com o Espírito Santo de Deus, você vai ser alguém que tem discernimento das coisas e vai ser alguém que se move dentro da vontade do Senhor. Porque a palavra diz que ninguém deve buscar os seus próprios interesses. Nós devemos buscar sempre o interesse dele. Para quê? Para a edificação do corpo dele. Então, não se trata do que é meu interesse ou do que é o seu interesse. Se trata do que é interesse do Pai. E o interesse do Pai é que nós estejamos em unidade para ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado por ele na obra que tem que ser realizada aqui na Terra. Existem coisas que são elementares lá dentro do corpo de Cristo. É isso que eu vejo nesse texto aqui. Essa discernimento de Pedro com a voz do Espírito Santo. E aí tem uma aplicação também para nós que diz, portanto, não se isole. Quem pode abrir em Provérbios 18, verso 1 e 2 e fazer a leitura para mim, por gentileza? Provérbios 18, 1 e 2, quem abriu pode fazer a leitura. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. A minha versão é um pouco diferente, né? A sua versão ela é atualizada, ela tem uma linguagem mais fácil até para a gente entender. Então, o que a gente está aprendendo aqui? Que nós, sabendo que existe algo na Terra que só o corpo de Cristo vai poder manifestar e realizar entre os homens, a aplicação prática para nós é esta: não se isole. Porque aquele que se isola, ele está buscando os seus próprios interesses.
ele está buscando, ele está vivendo dentro da sua bolha. E no corpo de Cristo, a gente não pode viver dentro da nossa bolha. Nós precisamos viver o contexto. Porque sem o contexto não existe manifestação do reino de Deus. Amém? Deus conta com a gente. Deus conta com os seus discípulos na terra. Ele trabalha na terra através de pessoas que estão disponíveis. Pessoas que têm tempo e têm disposição para falar com Ele e para entender os seus planos, os seus caminhos, os seus propósitos. Então, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, também quem abrir, passa o microfoninho, vamos fazer uma dinâmica, pode ler também, para a gente ir conversando sobre isso. E quem puder abrir em 1 Pedro 1, 12, também pode deixar aberto lá. 7, passa o microfone lá. Depois 1 Pedro 1, 12. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. Então a obra, ela só pode acontecer quando a gente entende isso, que o poder de Deus, ele quer encontrar um vaso disponível. O que é um vaso? Um vaso de barro? O vaso de barro é a gente é pó, né? Mas um vaso, ele está vazio e ele precisa ser preenchido com o poder de Deus ou com o propósito de Deus na terra, né? Então, por mais que Pedro não concordasse com aquela visão, aonde que ele foi parar? Na casa do gentil. Aonde que ele teve que comer? Na mesa do homem, que ele nunca comia, não misturava. Entendeu? Tradição, criação, cultura, religiosidade. Não me é lícito, outra raça. Está escrito aqui. Mas ele era o quê? Ou nós estamos cheios de si, ou nós estamos vazios para que o Senhor nos preencha. Esse evangelho, ele foi colocado, é um tesouro que Deus colocou num vaso de barro. Amém? 1 Pedro 1,12, o que está falando? A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós ministravam eles estas coisas, que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. E a estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Então, o Evangelho, ele foi confiado a nós, mas através de quem? Através do Espírito Santo. E os anjos anelam, né, na minha... Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, o que é isso? Isso significa, gente, que quando você está pregando o Evangelho, até o anjo que acompanha você está prestando atenção no teu ensino. Porque o teu ensino não vem de você, vem do Espírito Santo que habita em você. Isso não foi dado para o anjo. Isso foi dado para os homens. Isso é poderoso. Então, nós temos que cuidar sobre o propósito do nosso movimento como Igreja de Jesus. Faz sentido para vocês? E por que eu estou trazendo isso? Porque o Pedro, ele tinha conhecimento, ele era um apóstolo de Jesus, ele andou com Jesus, ele tinha toda a titularidade que alguém pudesse imaginar. Ele era o cara, tá? Mas ele teve que ceder. Porque ele estava a serviço de alguém maior. E esse alguém é Jesus, o Cristo. É assim que nós devemos andar na terra. Se nós não tivermos esse comportamento, nós não seremos uma unidade. Né?
e o Senhor não vai poder nos usar, né? Então, voltando ao texto, Pedro vai, né? Verso 23, vamos ler daqui para frente. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia, né? Pedro acabou nem indo sozinho, levou mais reforço ali com ele. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aqui é bem bacana, porque a gente vê que Cornélio era alguém que tinha credibilidade em sua família, né? Então, ele não quis algo só para si. Então, ele já reuniu as pessoas para receber os discípulos de Jesus e para ouvir. Então, ele também estava aberto a ouvir. Às vezes, nós vamos evangelizar e, às vezes, eu já passei muito por isso e vou contar um pouco da minha experiência, né? Porque eu passei muitos anos nas casas das pessoas. Então, por exemplo, eu chegava na Aline, né, meio despretensiosamente, né, como que não quer nada, e falava para ela assim: então, Aline, você já leu a Bíblia? Ah, não, nem conheço a Bíblia. Ah, então, se você quiser, eu posso ir na sua casa. A gente começa um estudo semanal, a gente vai lendo, você vai entrando em contato com a palavra. Eu amo fazer isso, já faço isso há algum tempo. Se você quiser reunir, chama sua irmã, sua mãe, né? Seu marido, se tiver alguma amiga que queira, a gente começa a ler a Bíblia juntas ali. O que você acha? Você quer? Ah, eu quero. Beleza. Eis aqui o fruto. Para Jesus. Mas tem aquele que falou: ah, não, eu já tenho a minha religião, eu não quero isso não. Eu já vou na igreja, já, sabe, já sirvo a Deus, eu não quero. Ah, mas, então, eu sei, você tem sua religião, mas lá você lê a Bíblia? Não, a gente lê sim, mas eu não quero não, viu? Obrigada. Então, não ia. Por quê? Porque para você entregar algo para alguém, essa pessoa precisa estar aberta a ouvir. E esse é o erro do novo convertido. O novo convertido, ele começa a aprender as coisas, aí ele já acha que ele sabe alguma coisa para poder enfiar na cabeça do outro que não sabe. Né? Tá rindo de nervoso, né? É de nervoso, eu sei, já fui assim também. Você quer contar que aquilo tá errado. Você fez errado até agora. Ninguém te falou nada, mas agora que você aprendeu, você chega lá, você quer falar que aquilo está errado, mostrar na Bíblia. O que acontece? Você gera uma barreira. A pessoa já não... Você perde o acesso a essa vida. Por quê? Porque ela não te perguntou. Porque ela não quer receber aquilo que você quer entregar. E nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos entregar apenas o que as pessoas querem receber. Faz parte. Jesus, ele não falou para a gente bater de porta em porta, buscando pessoas aleatórias. Ele falou: vão, mas a casa que não receber vocês, não fiquem se humilhando ou tentando fazer algo com a força do braço. Bate o pau da sandália e vai para outro lugar. O Senhor vai cuidar, né? Pode falar. Ah, é? Pega o microfone, por favor. E quem puder já abre em Isaías 55. Aconteceu. Esse microfone dá um baile na gente. Então, aconteceu exatamente isso ontem em casa. Minha filha veio jantar, ela com o esposo, namorado, né?
E a gente começou a falar, sobre a guerra, não sei o quê, que é o que o pessoal tá meio o assunto do momento, né? E todo mundo preocupado já com o que vai acontecer. E deu a abertura da gente falar e perguntou, e como será que vai ser? Nossa, eu e o Pércio já nós aproveitamos a situação, né? Agora essa é a chance. E eles perguntavam e a gente respondia, vamos conversar, e sabe, e ficou aquele clima até gostoso, e eles aceitaram. E é realmente isso mesmo. Se não perguntar, fica quieto, mas se perguntar, aproveita a oportunidade. Foi ótimo você falar. Eu sempre ensinei para as pessoas que quem pergunta quer resposta. Né? Carol sabe disso. Quem pergunta quer resposta. Nunca deixa as pessoas sem resposta, porque se você não falar, quem vai falar? Eu dou graças a Deus, sempre dou graças a Deus pela vida da Kelly, que foi a pessoa que me levou para Cristo. Porque tudo que eu precisava eram as piores perguntas que eu fazia para ela, mas eu queria a verdade. E ela não tinha medo. Não tinha medo de mim, não. Ela vinha aí, pá. E eu ficava chateada, ficava, ai meu Deus, se eu morrer hoje, amanhã eu estou no inferno, se eu não me consertar. Mas graças a Deus, ela não mentia para mim. Então eu chegava e falava, Kelly, isso aqui é pecado? Aí ela tá, mas eu mostro na Bíblia. Pegava a Bíblia e bibliada em mim, e eu assim já estava, tá bom, já entendi. Tá. Ia embora no caminho do conserto, mas foi crucial para minha vida, para minha caminhada com Deus. Parece bobagem falar isso, né, gente? Mas não é. Porque às vezes você quer trazer uma vida para Jesus, mas você quer comprar ela, você quer ser político, você quer negociar, entendeu? Você quer ganhar um fruto a qualquer custo. Não é assim, não é nosso. Os frutos não são nossos. É do reino, é de Deus. Então, se a pessoa te pergunta, você deve sempre expor a verdade do pecado, das coisas que ela vem, né? Porque se não houver quem pregue, como que as pessoas vão saber? Como que elas vão se consertar no caminho delas? Não é? Não vão. Mas é quem pergunta. E quem não pergunta não quer saber. Quem não pergunta não está aberto a ouvir. Respeita. Respeita, esse é o melhor caminho. Isaías 55, lá no verso 7, o que está escrito? Quem abriu? A Carol? Passa o microfone lá. Só o 7, Carol, por favor. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, o que ele está falando? A minha tradução fala, deixe o perverso seguir o caminho dele, porque Deus vai cuidar dele. Deus tem misericórdia dele. A gente não precisa forçar a barra para as pessoas, né? E a pessoa, quando ela quer ouvir, que é como a experiência que eu estava falando, ela prepara a casa para ouvir, como o Cornélio fez, né? A Aline me recebeu na casa dela. E a gente marcou o dia, a hora, o Carlinhos me recebeu, e quando eu chegava, sempre tinha tudo preparado. A casa estava ali, eles estavam ali, abertos. Isso é gostoso, como a Elisângela comentou, né? Fala, Fábio. Então, tem um detalhe que eu cheguei em Ezequiel 33. Aí ele fala que se a gente não dá o conselho para o ímpio, Como? se a gente não dá o conselho para a pessoa, a gente também está pecando. E quando a gente tem que entrar nesse conselho? Ah, tá. Ezequiel 33 é sobre o atalaia? Acho que é. Vamos abrir. Eu achei lá no verso 8 que começa. Tá. Eu li recentemente, então isso ficou na minha cabeça. Sim. Boa pergunta, Fábio. O atalaia do Senhor. Eita, agora a coisa vai arrochar para os atalaias, gente. Ui. Vamos lá.
Diz assim, verso 2. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Agora nós vamos aprender um conceito aqui de estudo bíblico. A palavra de Deus, ela se revela nos detalhes. Qual é o detalhe desse texto? Alguém pegou? Guerra? Hã? Guerra? Não. Aqui está dizendo, essencialmente, que se o atalaia vê vir o inimigo e não avisa, não toca a trombeta para avisar o povo não vai estar avisado. O inimigo vai vir, pessoas vão morrer, e as pessoas que morrerem, Deus vai cobrar do atalaia, certo? Agora, se ele avisar, se ele fizer a parte dele, vai vir a guerra, as pessoas vão se salvar, e se algum desavisado, né, foi avisado, mas não quis tomar uma providência, morreu, esse sangue não será cobrado do atalaia, certo? É isso que é a essência do texto, a função do atalaia. Mas qual é o detalhe? Quem que botou esse homem lá na torre de vigia? O povo. Então, o que está dizendo aqui? Aqui não está falando assim, eu sou o atalaia do povo, viu, gente? Agora eu sou o atalaia de vocês, vou subir lá na torre, porque eu me elegi atalaia, vou subir lá e vou avisar vocês do que vai chegar. Isso não está falando. Está falando que o povo elegeu uma pessoa para ser o atalaia. Então, quem pergunta quer resposta. Quem elege alguém para ser o seu atalaia, significa que ele vai obedecer o atalaia quando o homem tocar a trombeta. O homem não... Você está entendendo? Ele não vai tocar a trombeta da cabeça dele. Ele foi elegido e colocado ali para isso. Como a Kelly. Quem que elegeu a Kelly como discipuladora da minha vida? Foi ela ou fui eu? Fui eu que me coloquei debaixo da voz dela. Quando eu resolvi me abrir para ouvir a Kelly, eu quis. Aí ela vem e me fala, isso aqui é pecado, você tem que consertar porque se é morte. Aí eu vou brigar, não, vamos brigar porque não concordo. Não, eu elegi essa voz, vocês estão entendendo? É igual a Lília, se ela abriu a casa para me ouvir, chegou momentos da palavra, das leituras, que eu tive que ler coisas que ela praticava e talvez naquele momento não gostou de ouvir. Mas se ela abriu para isso, eu estou ali. É simples, ou ela obedece ou ela fecha a porta. Ela resolveu obedecer. Mas foi de comum acordo, nada é imposto, você não pode impor, é isso que está falando. Então, esse texto, ele não traz um exemplo de imposição. Agora, pensa comigo, Deus me tocou com relação a Lina. Eu propus a leitura com ela abriu a casa, ela quis me ouvir, e eu tenho a oportunidade, se eu não falar e ela morre no pecado, Deus vai cobrar o sangue dela da minha mão. Vai.
Porque foi aberto para isso. Vocês estão entendendo? Ficou claro esse exemplo? Deu para responder? É a mesma coisa. Quando eu me coloco debaixo de uma liderança, no caso, os pastores, quem que foi? Ele foi lá na minha casa me buscar? Foi? Não. Eu vim com as próprias pernas, não vim? Então, quem tem que estar aberto à voz sou eu. Isso é princípio. Isso é princípio. Agora, se ele não puder falar e me direcionar e me dirigir, por que eu me coloquei então debaixo da liderança dele? Eu ficava sem liderança. Mas se ele não fala, Deus vai cobrar dele a minha vida. Porque eu sou ovelha. Vocês estão entendendo? O princípio? Fala, Léo. Ficou fácil, não ficou? Fala. Boa noite, irmãos. Bom, é interessante essa aula porque tem tudo a ver com o que nós falamos na célula sobre evangelismo. Então, os adolescentes que estão aqui se preparando para futuramente saírem para as ruas mesmo, né? Eu acho que essa aula tem tudo a ver com isso. E me veio aqui à mente, né? É uma dúvida mesmo. Vamos pensar assim: quando a pessoa ela dá abertura para nós, né? Ela está totalmente disposta a ouvir o que nós temos para falar da parte do Senhor, só que a pessoa tem uma religião totalmente oposta à nossa, aí ela fala assim para a gente, tá, mas eu vou lá na sua igreja sem problema nenhum, e a pessoa até vem. Só que ela fala, só que você tem que ir lá onde eu vou também. Não sei se já passou por isso. E aí, se a gente já corta, acabou. Aí você não consegue mais ter acesso. Qual que é a conduta que nós devemos ter quando a pessoa vem para a nossa igreja e ela fala, agora você tem que ir lá, porque eu fui na sua, não tenho problema nenhum com isso. O que a gente fala? Eu fico muito perdido, realmente, porque a gente perde o acesso. Você vai falar, nossa, ele é chato, eu fui na dele, de boa, e aí ele não vem aqui, e aí a gente não consegue mais falar de Cristo para aquela pessoa. Comigo já aconteceu várias vezes. Sim. Fico meio perdido. Entendi. Boa pergunta também, viu, Léo? É assim, nós precisamos ser estratégicos no evangelismo para não se enfiar na saia justa. Eu considero essa situação uma bela de uma saia justa. Por exemplo, evangelizar é falar de Jesus. Não é convidar a pessoa para vir na igreja. O convidar a pessoa para ir na igreja é uma outra situação. Então, para você evangelizar, para você levar Cristo para alguém, o que eu acho que tem que ser primeiro, antes de convidá-la para vir, você precisa buscar no Senhor uma estratégia, como eu comentei. Deus sempre me deu essa estratégia de me enfiar na casa dos outros. Não me pergunte por quê, mas deu muito certo. Porque eu ia, falava de Jesus, a pessoa gostava, e aí quando a pessoa já estava familiarizada com a palavra, eu encaminhava ela para a igreja. E eu sempre me posicionei, nunca numa posição de troca. Você vem na minha que eu vou na sua, isso não existe. Porque há um convite. Se você quer, você vai se abrir, ok. Se você não quer, tchau e bênção para você. Eu já estou em Cristo. Eu já tenho conhecimento da palavra, eu já fui resgatada, mas você não vai responder isso. Eu estou falando de uma postura. A nossa mente tem que ter essa certeza, essa clareza. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, se é uma situação no trabalho, você buscar em Deus, por exemplo, olha, Marcos, eu estou vendo que você anda muito abatido, nervoso, meio estressado aqui ultimamente. Eu posso orar por você? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Pode orar por mim. Então tá, deixa eu fazer uma oração com você. Você já ouviu falar de Jesus? Porque eu vou orar em nome de Jesus, tudo bem? Tá, pode orar, então vamos. Faz uma oração hoje, amanhã. E aí, Marcos, você melhorou? Você deu uma acalmada ontem? Como que foi? Você
sabe que Jesus me trouxe uma palavra na Bíblia para você, de ontem para hoje? Quer ver, ó? Salmo tal, fala assim, essa palavra é para você, segura. Você vai comendo pelas beiradas, entendeu? Daqui a pouco o Marco chega no serviço e fala assim, viu, Amanda? Meu Deus, não falou nada para você hoje. Você tá entendendo? É um relacionamento. Evangelizar não é convidar para vir para a igreja. Fala, Carol. Então, é uma experiência que eu tive no meu trabalho, e às vezes o Senhor envia algumas pessoas processadas, né? Sim. Isso o evangelho é para isso, é para o doente. Né? Um dia éramos nós. E às vezes a pessoa despeja um turbilhão de coisas ali, e pelo temor você fica sem saber como agir, pelo menos é a minha experiência. E ali eu vou intercedendo pelo Senhor, o Senhor me levou a uma situação, ora com ela. Aí eu falei, Jesus, ela vai achar que eu sou louca. Porque é uma pessoa que não tem hábito de oração. Aí insistia naquilo e nós oramos juntos. Passado-se um tempo, essa pessoa quando chega perto de mim, ela fala assim, Carol, é diferente quando a gente conversa. E aí, só para entender, não somos nós, é o Espírito Santo que convence. O evangelismo trata-se de um amor e de um desenvolvimento de relacionamento com aquela pessoa. Eu já cheguei a falar para as pessoas que me colocaram em saias justas, assim, a pessoa falou assim, você está vendo aqui só para eu ir na sua igreja? Sabe o que eu já respondi? Não, nem te convidei para ir na minha igreja. Eu estou vindo aqui para te mostrar a palavra, mas se você não quiser mais a palavra, a gente para por aqui. É posicionamento. Não, a gente vai continuar. Então vamos continuar. Porque tem o ponto certo. Sabe? Qual que é o ponto? Como que você convida uma pessoa para vir na tua igreja? Nossa, Jennifer, ontem eu estava no culto, mas foi tão maravilhoso. Deus me trouxe uma palavra. Eu não acredito. Eu senti a presença, sabe? Eu não sei te explicar. Eu só sei de uma coisa. Graças a Deus por essa igreja. E só. É assim que você convida. A pessoa fala, será que Deus falou para ela? Nossa, acho que eu vou lá nessa igreja. A gente precisa ser esperto, gente. Entendeu? É isso, ficou claro o evangelismo? Assim, essa é a minha visão, é a minha experiência, tá, gente? A gente vai passando um pouco do que a gente sabe. Bom, Amanda, sobre a questão de a gente orar pelas pessoas, é claro que a Carol tem uma experiência ímpar, né? Ela é uma mulher de Deus. Todos nós somos de Deus. Não entendeu. Mas acho que a gente tem que também tomar cuidado na questão para quem nós vamos orar e como estamos nossa vida, né? Para saber orar por uma pessoa. E se acontece uma pessoa, a gente acha que a pessoa vive uma vida normal, se manifesta na situação, aí a gente mesmo não vai conseguir expulsar o demônio da pessoa, a gente vai envergonhar o evangelho para as pessoas que estão em volta vendo tudo isso. Então, acho que assim, tem casos e casos a gente poder observar isso, né? Por exemplo, se você está tendo uma vida correta, uma vida em santidade, se querer orar pela pessoa, Deus tem misericórdia da nossa vida. Mas e uma pessoa que quer orar só por... Não, vou orar por orar e você passa essa vergonha. Então, é bem complicado, né? Bem colocado. Falando de evangelismo, a primeira vida que você precisa ganhar para Cristo é a sua, tá? Porque você tem que estar preparado para ganhar uma outra vida. Você precisa estar num processo de santificação, né? E você, antes de querer pôr a mão em alguém, você precisa estar seguro que você não tem brecha. Porque pode acontecer sim de um inimigo manifestar, mas não é você. Em nome de Jesus, ele sai. Só que Deus, ele permite situações assim para corrigir a sua igreja.
Então, se alguém passar por isso, é porque está sendo corrigido e tratado por Jesus. Fala, Carlinhos. Boa noite. Boa noite. Eu acho que nós não podemos perder as oportunidades. Eu, cada vez que eu vou no mercado, eu leio, eu bato a mão nas costas. Eu falo, e aí, tudo bem? Tudo bem, tá? E aí, você está frequentando uma igreja? Não, Carlinhos. Ah, não. Deixa eu ver, olha, frequentando a igreja lá com o pastor Marcos e tal. A família dele maravilhosa. Não conheço o Marquinhos. Já fui lá uma vez. Então, dá para voltar? Ah, se você não quiser ir no culto, terça-feira nós temos uma escolinha, tá? E que você vai estar aprendendo, de repente, né? Você pode começar pela escola. Então, eu ir no mercado, eu já bato o olho. Opa! Quem que eu vou convidar? Foi assim que eu trouxe o Ney. Sim, é verdade. O Ney, a Daniela... Domingo, sabe quem eu convidei? O Wellington. Olha. Ele já veio, falou, não, eu preciso voltar lá mesmo. Então, se cada um de nós tivermos esse olhar, nós vamos triplicar essa igreja em pouco tempo. Então, eu não estou falando em evangelismo. Sim, eu estou falando de uma, que eu uso até a minha pessoa, né? Porque eu acho que eu tenho crédito para chegar e convidar. Isso, exatamente. Olha, eu não vou chegar numa pessoa que não me conhece. Isso é o ponto que eu ia falar. Essa ação de chegar e convidar diretamente para a igreja é para pessoas que você já tem uma credibilidade, já conhece a sua vida, já está vendo Cristo em você. Porque é diferente do evangelismo na praça, que você vai abordar as pessoas que você não conhece. O que vocês estão colocando, você colocou, a Carol colocou, esse tipo de evangelismo tem que ter uma intimidade. Isso, exatamente. Eu no trabalho, às vezes eu também pego um aqui, vou lá. Sim. Entendeu? Mas é diferente. O que eu estou falando é pra gente sair caçando gente aí. Não, é porque é importante a gente ser pescador. Essa troca, porque existem várias estratégias. A gente só está trocando para que a gente tenha sabedoria na hora de fazer, principalmente com quem já é de outra religião. Às vezes você conhece a pessoa, no caso do Carlinhos, sabe que ela é cristã, mas ela tá morna, entendeu? É diferente do que você ir lá na tua amiga, que você sabe que bate o tambor dela e ela tá feliz da vida lá, ela não tá procurando. E você ir lá convidar ela para vir na igreja, não faz sentido, isso não é evangelismo. Você vai ter que fazer outra coisa por ela, você vai ter que dar um jejum, uma oração antes, buscando o Senhor antes, se preparando antes, para depois entrar com uma estratégia. Pode falar, pastor. Um tipo de direcionamento do Espírito Santo e falar, vai lá. Sim. Aí você tem que ir lá e convidar a pessoa do tambor, a pessoa independente da religião. Como Pedro falou para Cornélio, vai lá na casa dele, é necessário sei lá. Sim. Mesmo ele sendo um temente, piedoso, mas ele precisava daquele evangelismo, daquela conversão, do batismo no Espírito Santo. Então, assim, não que seja uma exceção, que de repente Deus fala no particular comigo, Marcos, a pessoa, ele bate, ele faz lá, ele é um pai de santo, mas vai lá e fala de Jesus para ele que você tem que ir lá. Aí eu tenho que ir lá, mesmo ele sendo, né? É uma exceção, é claro. Como o testemunho que o irmão Charles deu aquele dia, sobre aquele moço que ele foi direcionado por Deus a falar comigo. Então, nós, como corpo de Cristo, e respondendo a pergunta do Léo, a gente precisa estar atento a ter esse discernimento. Não sair dando socos no ar, você entendeu, Léo? Não é assim. Existe uma forma que Deus vai te dar para ser mais assertivo. E a Jennifer pode falar. A gente trouxe esse assunto, inclusive, na última célula, porque nossos adolescentes, eles colocaram a ideia do evangelismo nas ruas. E, de primeiro momento, nós falamos, nossa, maravilhoso. E aí, depois eu e o Léo, nós voltamos, né, a cabeça em si, a gente parou para pensar, e realmente tem muito essa diferença do evangelismo e de pessoas que você conhece e de pessoas desconhecidas.
E aí a gente trouxe muito isso na célula, explicando que para a gente abordar pessoas desconhecidas através do evangelismo, foi o que você mesmo disse, primeiro precisa começar em nós. Inclusive, uma das motivações foi: participem da escola bíblica, porque se a gente aborda uma pessoa desconhecida, ela tem uma dúvida, como você vai responder? Como você vai ter uma base bíblica para tratar e abordar aquele momento ali com a pessoa? E aí a gente trouxe também ali na célula 10 características que a gente precisa ter antes de ir evangelizar uma pessoa desconhecida. E o Léo trouxe algumas passagens bíblicas em Mateus e Marcos, que sempre sinaliza lá que Jesus primeiro ensinou seus discípulos e depois falava: agora vá e pregue as boas novas. E é muito isso que você está falando, que tem essa diferença. Porque quando a gente conhece, a gente tem intimidade de chamar uma amiga, ó, vamos lá conhecer. Agora, quando é um desconhecido, tem que ter uma abordagem completa. Né? Que é um momento... E uma coisa importante sobre essa parte de Jesus enviar as pessoas, tem algo escondido aqui, que a gente precisa, para a gente fechar esse assunto, né, e dar sequência. Vocês viram como que olha, gente, a escola bíblica é tão importante nesse aspecto. Um versículo, um trechinho da Bíblia, dá uma aula inteira o assunto, de tantas coisas que dá para a gente abordar, né? Pode falar, Fábio. Eu vou contar uma experiência de hoje. Em casa de saúde, né? Eu faço em casa. Posso ter errado? Acredito que sim. Mas era uma pessoa de uma outra igreja que falou que, eu estou indo naquela outra igreja e tal. Assim, eu também estou indo nessa aqui, na missão do reino. Só que para importar, eu assim, eu presento para a pessoa: que bom que você está indo, onde você está indo, está certificado. Isso é bom. Só que, tipo assim, se eu for evangelizar as pessoas, se eu ver que ela já está indo numa igreja, eu não vou tentar converter para cá. Sim. Acho que seria errado também. Completamente. A palavra de Deus diz que nós não pescamos no aquário dos outros. Sim. Não fala isso, tá? A palavra de Deus diz que a gente não se mete na obra dos outros, na obra alheia. Por quê? Porque existe um princípio de paternidade. Tá ruim? Agora vai. Existe um princípio de paternidade no reino de Deus. Paternidade espiritual, que é o que eu estou falando. Quem escolhe o pai e a mãe é quem está vindo. Você se coloca debaixo daquela voz que vai direcionar a sua vida, né? Então, existe todo um trabalho por aquela alma. Existe um jejum, existe uma oração, existe um investimento. Aí você vai formando Cristo naquela vida. E aí vem outro e fala: vem para a minha igreja. Bacana, né? Depois que o outro já trabalhou tudo ali, vai prontinho para outra igreja, aí Deus já deu dons e a pessoa vai usar os dons dela no outro lugar. Isso não tira de nós a visão de reino, tá, gente? É bênção. Que bom que a pessoa está na igreja. Mas eu quero dizer, a pergunta é certo ou errado? É errado, é antiético. Porque é correto que os filhos fiquem com os pais e que aquele que plantou uma vinha coma da uva que ela dá. Recolha o fruto que ela dá. Isso é o correto, isso é o que Deus quer, né? Então, quando alguma pessoa que a gente estava orando, né, ou a gente vai para o evangelismo e ela fala: estou indo na igreja tal, é o que você fez, Fábio. Glória a Deus por isso, fica firme lá. Se precisar de alguma coisa, estou aqui, mas glória a Deus por isso, pela tua vida. E o pastor dela que vai cuidar dela lá. Teve um dia que eu fiquei brava, fiquei com ciúme, vou contar essa. Aí ele: nossa, essa eu não posso perder. Eu aqui com o Carlinhos, 5 anos na casa dele. Bíblia, semana após semana. Esse Carlinhos chegava a ficar roxo na hora da palavra. E eu lá, orando,
e vai, e amando esse Carlinho no Evangelho, em Cristo, né? Até que Jesus seja gerado nele. Aí foi, rompeu, converteu, virou uma bênção, glória a Deus. Aí daqui a pouco estou eu na casa, né, de paz, ele fala, vai vir um amigo meu, pastor, vai vir aqui, convidou tudo nós para a igreja dele. Aí a coisa ficou preta. Falei, vai vir? Vai, nossa, vai vir conhecer a turma. Falei, deixa ele vir, então eu tô pronta, né? E eu aqui, carne, morre carne. Morre carne, não fala nada, bico fica fechado. Aí chegou o pastor e a turma dele. Ele chega e fala assim, nossa, não sei quantos anos orei pela tua vida, mas como eu orei pela tua vida? E eu escutando, né? Orou, mas não veio pregar, né? Orou, mas não veio aqui fazer a obra da ovelha. Então, é fácil, né? Vamos para lá. Só sei de uma coisa, a hora que o homem foi embora bravo, catei o telefone e liguei para casa. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu sei que é a mulher que edifica a casa, né? O que foi? O negócio é o seguinte, aquele homem orou pelo Carlinho, mas quem foi aí na sua casa fui eu. Então você some com esse pastor daí, que o Carlinho... E eu não abro mão, hein? E aí, ficou até engraçado. Mas, gente, pelo amor de Deus, é fácil falar, eu orei pela sua vida. Agora vai pregar, vai fazer um serviço duro. Dá licença, eu sou ensinada mesmo, confesso. Jesus está trabalhando em mim. E eu vou vencer. Eu não briguei com o pastor, graças a Deus. Mas eu me posicionei com aquilo que Deus tinha me entregado. Porque é isso, tá? E finalizando aqui o assunto que a Jennifer trouxe. Lá em Lucas 10, ele vai falar da missão dos 70, que são enviados. Só o verso 1, olha o que está escrito aqui, ó. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Isso aqui é uma chave de ensinamento para nós. Evangelizar é você chegar primeiro na vida de alguém para preparar o terreno para que Jesus chegue. Vocês estão entendendo? É isso. Essa vida não é tua, né? Eu contei essa história do Carlinhos, mas entenda, vamos para a maturidade agora. Deixa a carne da Amanda para lá. Essa vida não é tua. Então, estar ali é preparar o coração, preparar a mente, preparar o terreno, dar informações, orar, né? Jejuar por ela para que Jesus chegue na vida dessa pessoa. Esse é o objetivo. Amém? Então é isso, não é você, eu vou ganhar uma alma só para a Jennifer ver que eu ganhei uma pessoa. Não se trata de homens. A gente não tem... E muita gente faz isso. Eu estou querendo quebrar o sistema religioso. Vocês estão percebendo, né? Quebrar a religiosidade da gente. Porque a gente não traz pessoas para mostrar para o pastor que, nossa, olha quanta gente essa pessoa traz. Não. A gente traz pessoas porque a gente quer que as pessoas sejam levadas a Cristo e encontrem Jesus aqui nesse lugar, igual a gente encontra todo domingo e quarta-feira. Nós não encontramos com ele aqui. A gente às vezes não quer nem trabalhar. Eu vejo a Jennifer, ela está aqui rendida na graça do Espírito, o pai dela tem que ficar. Sobe. Porque a gente sente a presença do Senhor, não é? E a gente quer que as pessoas venham para cá para sentir isso. Amém? Isso é evangelismo, tá? Voltando lá para o Cornélio, então, só para a gente encerrar, né, que nós já estamos no horário. Atos aqui, 10. Eles estavam, então, por que nós estamos falando tudo isso? Porque eles estavam prontos para ouvir, ok? E aí aconteceu versos 25.
Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Aqui é importante. A pessoa que quer te ouvir, aprende isso. Ela te valoriza. Ela quer te honrar. Ela não quer que você se sinta ofendido, sabe? Todas as casas que foram abertas para o Evangelho através da minha vida me receberam muito bem. Todas as vezes eu cheguei, a casa estava limpa, cheirosa, as pessoas tinham tomado banho para receber a palavra. É detalhe, tá, gente? Às vezes tinham preparado até um lanchinho para a gente comer no final e eu falava: para, não precisa fazer nada. Não, mas sempre tinha um bolinho, uma coisinha. A pessoa quer honrar a vida da gente. Porque é tão precioso o que a gente faz, que a gente começa a criar laços de família, de irmão, de amigo verdadeiro. Não é? Só que também, nessa expectativa de honrar o outro, pode se perder, pode virar idolatria. Pode, nós somos humanos e brasileiro. E brasileiro arruma qualquer coisa para idolatrar. Então, na igreja evangélica tem isso também. O que nós temos que entender? Que nós é que não podemos nos colocar no lugar do ídolo. Quando você começa a entender que você está virando um ídolo, você já quebra no coração da pessoa. Você já se posiciona. Você já mostra que você não é. Que você é frágil, que você tem suas fragilidades, suas mazelas. Seja transparente, entende? Né? Então, é o que Pedro fez. Pedro levantou o homem e falou: para com isso, larga a mão de ser bobo. Eu sou igual a você, vamos lá, entendeu? Porque cabe a nós ter essa postura, tá? E aí, chegou lá, falando com ele, encontrou muitos ali reunidos, e a quem se dirigiu dizendo assim: Pedro então disse: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha o Pedro. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? E aí Cornélio vai contar para ele. Nós vamos parar até aqui, tá? A última coisa que eu quero comentar é essa postura de Pedro. Eu quero falar uma coisa para você. Você está em Cristo, você é precioso, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus está trabalhando na sua vida, está te santificando, está te ensinando. Alguns de nós estamos sendo tratados por Ele, não é fácil ser tratado por Deus, né? Para viver princípios que são espirituais, que vão destravar vão destravar aquilo que Deus quer fazer em nós, né? Por exemplo, Cornélio, quando ele honrou a presença dos discípulos de Jesus, essa gratidão e esse carinho, essa honra, destravou o que Deus queria fazer na família dele. Aí o Espírito Santo ali, entendeu? Então, existem atitudes que nós temos que a gente nem sabe e que está destravando coisas espirituais que Deus quer derramar na gente e na nossa casa. Como gratidão, honra, submissão, educação, porque tem muito crente mal educado, né? Então, é isso. Mas Pedro, o que ele faz? Ele se valoriza, ele se posiciona, ele fala: então, né, pessoal, não era nem para eu estar aqui, né? Não era nem para eu chegar perto de vocês. Mas eu só estou aqui porque foi Deus que me mandou. Então, para finalizar isso, eu quero contar mais um testemunho para vocês, para a gente orar e poder ir embora. Há uns anos, há bastante tempo atrás, eu era nova convertida, mas já evangelizava, já estava nesse caminho de fazer as casas de paz, chamava Casas de Paz, né?
Nesse tempo, a Tina é uma diretora da Mary Kay e ela quis o meu contato com uma pessoa da igreja, eu não conhecia ela, e ela quis me conhecer para vender produtos da Mary Kay para mim. Então ela queria me presentear com uma sessão de beleza. Só que era de Araraquara e eu morava aqui em Rincão já. E aí ela me ligou e falou, olha, alguém te presenteou com uma sessão, eu queria marcar e vou até a sua casa para mostrar os produtos. Eu falei, você vai vir até Rincão para me mostrar os produtos, né? Eu nem queria comprar nada. Não, eu vou, é meu trabalho e tal. Ok, marcamos, ela veio para minha casa, fez a demonstração, eu amei, porque eu nunca tinha passado uma base. A hora que eu passei a base, eu falei, pronto, agora não consigo me inscrever, ficar sem isso, vou comprar. Comprei os negócios, virei cliente. Aí ela me mostrou o negócio e eu virei consultora e ela minha diretora. Ok, foi embora. Só que essa Tina era chique, era uma mulher muito chique. Eu fiquei até envergonhada de receber ela na minha casa, pra vocês terem uma ideia. Eu falei, gente, que vergonha, o que eu vou servir para essa mulher? Né? E ela era toda tal, executiva. Bom, a mulher foi embora, segue minha vida ali. Eu fui orar no meu tapete da sala. E Deus me deu uma visão. Deus abriu o meu olho e eu vi a vida da mulher. E eu vi o pecado dela. E Deus falou, você vai lá e vai falar para ela que isso não me agrada. Essa mulher, eu nem conheço essa moça. Pois o Senhor falou, eu vou te dar a oportunidade e você vai falar para ela, você precisa falar para ela. Gente, eu tremi, começou a me dar uma batedeira, eu falei, não posso. Fazia 2 semanas que eu não tinha intimidade com ela. Eu só sei que o negócio foi tão forte, que eu tive que ir mesmo. Aí o que eu fiz? Liguei para ela, falei, olha, Tina, eu preciso trocar um produto da Mary Kay com você, eu posso ir na sua casa? Pode. Eu despenquei daqui de Rincão até Araraquara, coloquei meu melhor vestido, falei, vou me arrumar e vou fazer o que Deus mandou. Cheguei na porta da casa dela, ela já estava brava, nova consultora querendo trocar produto, folgada, né? Era eu. Ela abriu a porta da casa. O que você quer? Você quer trocar o quê? Eu falei, olha, na verdade, eu não quero trocar nada. Eu vim aqui porque Deus tem um recado para você e eu preciso passar para você. Ela fez assim, oi? Deus tem um recado para mim e falou com você? E por que não falou comigo direto? Você imagina a minha cara? Eu falei assim, olha, eu não sei. Eu só sei que Deus falou para mim e eu vim. Mas se você não quer saber o que ele tem para falar, eu já estou indo embora para Rincão. Tchau. Virei as costas. Não, vem aqui. Me botou para dentro da casa dela. Foi um posicionamento. Ela não ia me ouvir. Ela me esnobou. Ela me humilhou na porta da casa dela. Ela me botou para dentro na hora, ela me puxou. Eu entrei, falei, agora, Jesus, o que eu faço? Aí foi aonde ela me botou sentada. Pronto, pode falar. O que Deus mandou você falar? O que eu ia fazer? Deus falou que ele não falou o que era, ele falou, eu vou te dar a oportunidade, lembra? Eu olhei para o lado assim para pensar. Na verdade, eu olhei para o lado para falar, e agora, Jesus? O que eu falo? Eu vi um interruptor, um interruptor aqui do meu lado. Eu olhei assim, e agora? Eu falei, sabe esse interruptor aqui? Então, Deus me mostrou que você está assim, em um lugar que a luz está apagada, você está no escuro. Eu vim aqui para acender a luz para você. Eu vim aqui para te ensinar a Bíblia que você não sabe. Ela começou a chorar. Caiu um choro na mulher na minha frente.
Ela chorou, fechou a porta onde estava, falou, como que você sabe isso? Eu falei, foi Deus que mandou eu falar isso. Eu estava orando no pé do Santíssimo domingo passado. Eu falei isso para Jesus. Como que aqueles evangélicos sabem tudo a Bíblia? E eu, que estou aqui te servindo há tantos anos, não sei a Bíblia. Eu estou me sentindo num quarto escuro, sem saber onde é o interruptor para eu acender a luz. Olha, gente, o que Deus faz. E aí você vem aqui e me fala que vai acender a luz, ela falava. Eu falei, vou acender a luz, vou te ensinar a Bíblia, mas tem que ser do jeito certo. Eu quero um dia, um horário fixo para eu vir aqui te ensinar toda semana. Serão 10 semanas. Você quer me receber? Ela falou, sim, lógico, eu vou te receber. A gente combina toda segunda-feira tal horário. Pode ser? Pode ser. Mas, viu, quanto vai custar? Você não vai vir de graça, de rincão aqui me ensinar tudo isso que eu pedi para Jesus de graça. Quanto vai ficar isso? Que eu já vou te fazer um cheque. Falei, olha, vai ser de graça. Porque, além de tudo, Deus nem permite que eu cobre de você. Então, vai ser de graça. Por isso, não fure comigo. Porque eu vou preparar a palavra e eu não vou, e a gente não vai poder furar o compromisso. Esse é o meu pagamento. Acabou. Foi assim que uma vida foi ganha para Cristo, através do quê? De um posicionamento. Ah, você não quer ouvir? Tchau. É assim, gente. Porque Jesus, ele não manda a gente para a gente ser humilhado. Ele manda porque ele respalda. Então, eu sempre conto isso para animar vocês. Não tenham medo. Simplesmente obedeçam. Hoje, para mim, é muito fácil falar isso, porque eu amo ela de paixão. Ela é maravilhosa. Ela já ganhou muitas vidas para Jesus através do grupo dela lá, né? E, enfim, e tudo começou com uma visão no tapete de casa, tá? Que eu nem estava querendo ter, mas eu tive. Vamos orar, então? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma